Bom dia, Anderson Martins, bom dia aos internautas do Sou Notícia, também aos ouvintes da Cidade FM, ligados aqui no Sou Esporte. No Sou Esporte vai ser o seguinte, nós vamos com muita opinião, muita análise, tudo o que estiver rolando no esporte em Itabirito, em Minas Gerais, no Brasil e no mundo, estaremos comentando aqui. O que tiver em destaque, o Sou Esporte irá trazer para você, sintonizado na Cidade FM, e você, internauta do Sou Notícia. Os nossos dois comentaristas já estão aqui a postos. Luiz Fernando e Ana Clara Martins estão aqui. Bom dia, Luiz Fernando. Bom dia, Paulo. Bom dia, Ana, e a todos que nos acompanham através do Sou Notícia e da Rádio Cidade. Bom dia, Luiz Fernando. Bom dia, Paulo. Bom dia, Anderson. E bom dia a todos que nos acompanham na rádio, no Sou Notícia. E bom dia. Então tá bom. Vamos falando um pouquinho desse Itabirito, começando sobre a notícia do dia. A notícia é que o Itabirito demitiu o técnico Cícero Júnior e agora tem um novo comandante na área. Fala pra gente, Luiz Fernando, o seu Itabirito, com essa demissão do técnico Cícero Júnior, se a diretoria fez bem feito demitir agora ou deveria ter demitido antes? Paulo, eu acredito que tomou a decisão certa, precisava mudar, né? 5 rodadas já sem vitórias. É muito difícil falar se foi tarde ou não, mas acredito que foi assertiva agora a mudança. O Ricardo é um excelente treinador e acredito que vai somar muito ao Itabirito. Fala pra gente, Ana Clara, sobre esse Itabirito que agora tem técnico novo. Já já eu falo quem que é, o Luiz Fernando até deu uma adiantada, mas fala pra gente se a diretoria, o pessoal da SAF acertou em mudar o Itabirito. Eu acho que acertou muito, sim, porque, né, várias rodadas aí o Itabirito não ganhou quase nenhuma. E eu acho que agora vai estar mudando, né? Agora é lutar para não cair e não ir pro módulo 2 de novo, né? O Luiz Fernando já estava falando o nome do técnico. É o Ricardo Drubski, o ex-técnico do Vila Nova de Nova Lima, que a partir de agora assume o Itabirito. Ontem ele já até realizou o treino com a equipe do Itabirito, já então entrosando com os jogadores do Itabirito para o próximo compromisso, que é diante do Vila Nova. Vamos agora, a gente vai fazer um pouco de uma análise em relação ao técnico Ricardo Drubski. Quem que é esse cara que está chegando? A gente sabe que ele é muito famoso e bem conceituado no meio do futebol, né, Luiz Fernando? Sim, Paulo, é bem conhecido já nacionalmente, né? É um estudioso do futebol, já tem até livros aí publicados na área da tática, da técnica aí do futebol, e com certeza vai somar muito ao Itabirito, com toda a sua experiência aí já no futebol mineiro, né? Conhece bem o futebol mineiro, inclusive estava no Vila Nova recentemente, né? Conhece muito o próximo adversário do Itabirito e isso vai ser um fator positivo aí para o time. O técnico Ricardo Drubski chega para substituir o Cícero Júnior, depois de ontem não conseguir um placar bacana para o Itabirito. No último domingo, o Itabirito empatou com a Aimorés em 0-0 lá no Independência. A gente vai fazer agora um pouco de uma análise desse jogo. Um jogo em 0-0, o Itabirito continua apenas empatando, não conseguiu nenhuma vitória nesse campeonato. São 3 derrotas e 2 empates, 5 rodadas e apenas 2 pontos. Ana Clara, o time não vinga, não tem acertado o gol, tem apenas 2 gols. Um gol contra o Uberlândia, lá no Parque do Sabiá, em Uberlândia, e um gol contra o Cruzeiro, no Independência. Fala pra gente o que tá faltando pro pessoal calibrar esse pé. Eu acho que tá faltando finalização, né? Treinar finalização. E eu espero que esse novo técnico que tá chegando venha treinar isso com eles, né? O Aimoré chegou propondo muito jogo e o Itabirito ele totalmente desorganizado, desorientado, não sabia nem o que tava fazendo. E eu espero que melhore com esse novo técnico, né? Porque a gente precisa ganhar. Ela falou, Luiz Fernando, sobre melhorar, mas o Ricardo Drubski chegou hoje e já tem jogo quarta-feira. Tem jogo quarta-feira, depois já tem jogo sábado. Ele não tem tempo para fazer muita coisa, né? Realmente, Paulo, o Ricardo, né, vai ter que utilizar muito de diálogo aí nessas próximas rodadas, porque, como você bem disse, não tem tempo para treinar. Conversar bastante ali com o pessoal, orientar ali no que for possível e entrar em campo. O lateral do Itabirito, o Patrick, falou, demos pequenos depoimentos relacionados a essa última partida do domingo.
do domingo, o Itabirito empatou com o Aimorés. A gente vai ouvir o que o Patrick falou. Fala aí, Patrick. Momento delicado, momento difícil. Ter muita sabedoria, trabalhar mais e temos 2 jogos importantes para ganhar. Esse o Patrick falou pouco, mas pode ser que uma coisa que possa o técnico escutar e aproveitar esse jogador que é muito experiente, né, Luiz Fernando? Realmente, o Patrick é um dos principais jogadores do elenco, né? Como você disse, muito experiente e vai saber passar boas informações aí ao treinador Ricardo. Ana Clara, para você, o Patrick que vinha de lesão, agora está voltando ao time do Itabirito, ele faz a diferença na lateral? Eu acho que faz sim, né? Ele é um nome super comentado, um nome importante no nosso time. E eu acho que ele faz diferença sim. Ele é um cara super importante que vem a melhorar. Outra estrela do Itabirito que também falou com a gente foi o Luan. O Luan marcou apenas um gol no Itabirito, foi de pênalti diante do Cruzeiro, mas falou sobre superação, falou sobre que ainda não tem nada perdido, que tem mais 3 compromissos. Mas precisa ganhar agora, Itabirito. Fala aí, Luan. Falta a gente ter um pouquinho mais de atitude no terço final ali, porque caprichar um pouquinho mais, né? A gente coloca a bola na área, mas de qualquer jeito, então a gente caprichar um pouquinho mais. Eu falo até mesmo na minha movimentação também. E eu treinar um pouquinho mais a movimentação para buscar mais a bola e tentar finalizar no gol. Mas não tem nada perdido, é trabalhar forte. Agora nós temos 2 dias de novo para recuperar, para quarta-feira nós ir contra o Vila e buscar a vitória. Esse é o jogador do Itabirito, o Luan. Fala pra gente, o Luiz Fernando, sobre esse depoimento que o Luan deu no fim da partida. O que você acha que o time do Itabirito precisa fazer para pegar esse Vila Nova que está pressionado também no campeonato, né? Paulo, o Luan vem cobrando aí empenho, né, do grupo, desde a última rodada também ele deu uma entrevista semelhante a essa, cobrando empenho, cobrando ali maior concentração ali no momento de finalização, e eu concordo com ele. Os jogadores precisam se empenhar mais, se dedicar mais, porque o Itabirito vem somando jogos sem vitória, então é preciso se concentrar mais ali e conquistar os 3 pontos para o Itabirito. Ana Clara, o Luan é um jogador muito famoso, ele é um ex do Cruzeiro, saiu do Cruzeiro há muito tempo, mas continua no cenário esportivo aqui do Brasil. Fala pra gente se ele teria que fazer mais a diferença em campo. Eu acho que tem que estar fazendo mais o time todo, na verdade, né? Não é um time que tá jogando bem, é um time que prometeu muito, deu muito marketing. Exatamente. E na prática não tá fazendo nada, só tá falando. E não adianta falar e não jogar, né? Tem que jogar e tem que ganhar. Mas eu acho que ele pode sim estar fazendo a diferença. O Ricardo Campos, que comandou a equipe diante do Aimorés, o Cícero Júnior, então técnico do Itabirito, estava suspenso. O Ricardo Campos, que estava também, era assistente do Cícero Júnior, ele mandou a equipe nessa partida diante do Aimorés. E na coletiva, vamos ver o que ele falou. Primeiramente, a gente sabia da força do Aimorés, né? A gente tem uma equipe aí de análise, a gente estuda bastante o adversário. A gente sabia que a gente ia enfrentar uma equipe muito bem organizada, taticamente, com jogadores experientes ali que representam bem ali. E durante o jogo teve esse momento aí do Aimorés ali tá um pouco a mais que a gente, mas acredito que a gente equilibrou, né? Foi uma partida equilibrada. Da nossa parte, às vezes bate um pouco da ansiedade, né? Pela vontade da gente conquistar a nossa primeira vitória. E, cara, a gente já conversou ali no vestiário, momento de poucas palavras, mais trabalho, a gente entender mais essa situação e já pensar no Vila Nova. Esse, o ex-assessor do Itabirito, ex-auxiliar técnico do Itabirito, o Ricardo Campos. Olha, se o time não está bem no campo, por sinal, a torcida está apoiando. Se não está bem no campo, na arquibancada vem o apoio da torcida, um apoio grande, o pessoal viajando para a Independência, viajando para Belo Horizonte para apoiar o time, inclusive a charanga sendo a sensação desse campeonato mineiro. Então,
falta de incentivo não é, né, Luiz Fernando? É verdade, Paulo. Uma charanga, para mim, o melhor em campo, Paulo. O melhor do jogo foi a torcida, a charanga do Itabirito, uma charanga muito criativa, muito empolgante, sempre participando ativamente ali do jogo. Para mim, o melhor do jogo foi a torcida do Itabirito. O próximo compromisso do Itabirito, desse Campeonato Mineiro, é diante do Vila Nova, que está com 3 pontos e segue pressionado também no campeonato. O Itabirito tem 2 pontos e o Vila Nova tem apenas 3 pontos. O Vila vai jogar com o seu ex-técnico, contra o seu ex-técnico agora, o Ricardo Trubix, que vai se comandar o Itabirito. O Ricardo Trubix vai ter alguma facilidade por já conhecer o elenco do Vila Nova que ele treinou até a 4ª rodada do Mineiro? Sim, Paulo, acredito que ele pode se aproveitar disso, né? Como ele já conhece, né, as características dos jogadores do Vila, isso de certa forma é benéfico ao Itabirito. Porém, não vai encontrar a vida fácil, né? O Vila, que também trocou de técnico, está com o Eugênio Souza agora, é um estrategista também do futebol. Apesar de ter perdido para o Atlético no fim de semana, o time já teve uma evolução muito grande com o Eugênio, então não vai ser vida fácil para o Itabirito, não. Perdeu por apenas de 1-0, né? Se comparando pelo Galo, perdendo de 1-0 é até considerável pelo time do Vila Nova ser um time não com tão time forte assim como é o Atlético Mineiro. Ana Clara, fala pra gente um pouquinho de como deve ser o jogo do Itabirito diante desse Vila Nova, que o Vila vai jogar lá em Nova Lima, nossa Ponta do Bonfim, dentro de casa, que tem uma torcida muito cativa, uma torcida que empurra muito e que vai tentar levar o time para frente nesse Campeonato Mineiro. Bom, Paulo, eu acho que o time do Itabirito tem uma grande vantagem, né, em relação ao Ricardo, que está chegando agora, porque ele já era técnico do Vila Nova, né? Então ele já conhece ali as peças, sabe com quem ele tá se enfiando ali, né? Sabe com quem tá se metendo. Então eu acho que sim tem uma vantagem. A torcida do Itabirito não tem nem o que falar, né? O canto da torcida, né? A torcida organizada, as músicas ficam até na cabeça da gente. Eu acho que o Itabirito tem chance de ganhar, mas vai ser um jogo muito difícil, porque o Vila Nova também tá querendo ganhar. Vamos falar agora um pouquinho da tabela, né, desse Campeonato Mineiro. As 5 rodadas já passaram, as 5 primeiras rodadas já concluídas. Já vamos abrir já nessa terça-feira, já tendo o jogo da 6ª rodada. Vamos ver a tabela do Grupo A. O Grupo A do Mineiro, o Betim despontando na frente com 8 pontos. O Tombense com 7 pontos. O Atlético Mineiro, terceiro colocado, com 7 pontos também. O Uberlândia perdeu para o Cruzeiro, tem 6 pontos. Para você ver como está a tabela do módulo do Grupo A. Agora o Grupo B, o Atlético com 12 pontos, o América com 11 pontos, o Democratas com 2 pontos e o Itabirito com 2 pontos. Luiz Fernando, fala pra gente um pouquinho desse Grupo B. É o grupo mais apertado, né? O Atlético com 12 pontos e o Itabirito com apenas 2. 10 pontos de diferença entre o primeiro e o 4º lugar da tabela. Realmente, Paulo, o Atlético disparou ali na liderança do grupo, né? E o que resta agora o Itabirito é lutar para não cair mesmo, aproveitar as 3 últimas rodadas, somar o máximo de ponto possível e, se Deus quiser, né, escapar desse rebaixamento aí. Vamos ver o Grupo C. O Grupo C é o grupo do Cruzeiro. O Cruzeiro com 10 pontos, o Aimorés com 6 pontos, o Pouso Alegre com 5 pontos e o Vila Nova, que vai jogar com o Itabirito, tem 3 pontos ganhos. Gente, agora vamos passar também o que vai ser a 6ª rodada, os confrontos que vão ter nessa 6ª rodada do Campeonato Mineiro 2025. Hoje tem Atlético e Atlético em Belo Horizonte, no Mineirão. Amanhã, quarta-feira, tem Tombense e Aimorés em Tombos, Pouso Alegre e Betim em Pouso Alegre, o Vila vai enfrentar o Itabirito em Nova Lima, o América, esse clássico América e Cruzeiro no Independência na quarta-feira, e na quinta-feira, fechando a 6ª rodada, tem Uberlândia e Democrata lá no Parque do Sabiá em Uberlândia. O Sou Esportes de hoje está chegando ao fim, mas a gente vai continuar acompanhando o Campeonato Mineiro. Daqui a pouquinho começa o Amador e o Itabirito. Todos os esportes do Itabirito, o Sou Esportes estará presente. A gente volta com você, viu, Pastor Anderson, pessoal aí do Terça em Foco, até na próxima semana, quem sabe com notícias melhores, né, do Itabirito saindo desse rebaixamento no Mineiro. Vamos ver o que a gente vai conseguir contar na próxima terça-feira.
Terça-feira que vem a gente está de volta, viu? Um abraço aos internautas do Sou Notícia e aos ouvintes da Cidade FM. Até!